Lucas 16, versículo 19, diz assim: Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caía da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades, que essa palavra está no grego original, quer dizer inferno, e no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, e clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado em chamas. Querido Deus, mais uma vez, ó Pai, que a Tua palavra venha de encontro às nossas necessidades, aos nossos corações. A Tua palavra é como um martelo na penha, ó Pai, que quebra o coração mais duro, Senhor. E o Senhor pode fazer isso nessa noite. Porque, ó Pai, infelizmente, por causa do pecado, muitas vezes ficamos orgulhosos e não queremos reconhecer erros em nossas vidas, ou até mesmo o Senhor como Salvador. Pai, salve almas hoje à noite e edifique aquelas que já são salvas. É essa a nossa petição, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar, amados irmãos. Muitas pessoas ficam perguntando acerca do inferno. Será que realmente ele existe? Muitos dizem que o inferno é aqui mesmo, nessa terra, e que tudo aquilo que você faz de bom e de ruim, você vai pagar um dia. De fato, a Bíblia fala em Gálatas que tudo que o homem plantar, ele vai colher. Sim, ele vai ter que prestar contas de tudo que ele fez em sua vida, mas não nessa terra, mas sim após. O que acontece nessa terra, para nós devemos entender que são consequências dos nossos pecados, muitas vezes. Lembra que Deus fez o mundo perfeito e criou um jardim maravilhoso, no qual fez o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. E era para desfrutar dessas delícias eternas, mas pela desobediência eles caíram no pecado. E toda a humanidade sofreu, porque em Romanos capítulo 5, versículo 12 diz: Portanto, por só um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. E a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, por causa do pecado, a consequência maior é a morte. Mas não é somente a morte física, mas principalmente a morte eterna. Como eu tenho frisado muitas vezes, o ser humano nasce morto espiritualmente, sem ter ainda vida eterna. O ser humano é algo criado por Deus, mas se torna em filho e filha de Deus quando se arrepende dos seus pecados e crê que Jesus é o Senhor. João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, com uma condição, aos que creem no seu nome. Nem todo mundo crê. É um erro dizer que todo mundo é filho de Deus. Todo mundo é criatura de Deus, criados por Deus. Se torna filho quando se arrepende e crê que Jesus é o Salvador. Mas o inferno não foi criado para o ser humano. Foi criado para Satanás e os seus anjos, que se rebelaram contra Deus. Porém, todo aquele que se torna rebelde e não aceita a Cristo, acabou então sendo enviado para esse lugar intermediário. Por que intermediário? Porque um dia eles serão tirados de lá, colocados na presença de Deus, para receber a sentença final e lançados no lago de fogo, que não fica neste planeta. O inferno é algo real. Algumas denominações pregam que ele não existe. Cuidado, um texto fora de contexto é um pretexto. Quando você olha em um texto e tira algo do seu contexto, se você não lê os capítulos anteriores, né, e os que vêm depois, você pode criar um pretexto em cima daquilo. Por isso que nascem tantas seitas e estão abrindo portas e mais portas de igrejas.
Igreja perfeita não existe, haverá quando Cristo voltar, amém? Mas há aquelas que pregam realmente a palavra de Deus, e a palavra de Deus ensina que há 2 caminhos para os seres humanos, 2 caminhos no final da sua vida: o céu ou o inferno. O inferno, nós sabemos que é no núcleo do nosso planeta. Ele é algo criado já com essa intenção. Nós sabemos que os vulcões apenas é uma forma da Terra respirar, para que ela não venha, explodir. Mas o centro do nosso planeta é feito de fogo. E as almas que não creem em Cristo são lançadas naquele lugar. Houve um momento em que, quando Cristo morreu, ele desceu na mansão dos mortos. Ele foi até esse lugar para resgatar alguns que estavam cativos. Pastor, então há esperança para quem está indo no inferno? Não. É aqui que entra essa passagem. Muitos, eles confundem aqui o paraíso como algo no céu. Esse paraíso ainda era ao lado do inferno. E o que dividia eles era um grande abismo. E nós podemos ver na leitura dessa passagem. Talvez no subtítulo da tua passagem bíblica está parábola. Mas na realidade não é uma parábola, porque uma parábola não dá nomes de pessoas e não fala sobre também número de pessoas reais. Nós encontramos aqui um homem que viveu de uma forma livre e provavelmente, claro, ele não aceitou a Cristo e ele foi lançado nesse lugar de tormento. E lá ele poderia enxergar do outro lado esse paraíso. Era um lugar onde, quando o Cristo morreu, foi resgatar alguns. Quem estavam ali? Voltando um pouco sobre a linha escatológica. Os santos do Velho Testamento, quando eles morrem, eles foram para esse lugar. E quando uma pessoa aceita Cristo, é os que morreram em Cristo, desde Atos capítulo 2, que vão ser arrebatados no dia que Cristo voltar. Só que Cristo veio resgatar esses santos que estavam naquele paraíso e foram levados. Mas até então nós encontramos essa cena. Um homem estando no inferno, olhando de longe, viu Abraão e ele clama então por ajuda. Mas aquele coração não é um coração arrependido, é um coração que busca aliviar o seu desespero no momento, e não buscar, realmente uma salvação. Lembrando que ali, provavelmente, aquele homem é um israelita, porque ele fala pai Abraão. Lembrando que Abraão é o pai dos israelitas, lógico que é Jacó. Israel começa com a linhagem de Jacó, porque Jacó, com aquela luta com Deus, naquele vale, Deus muda o nome dele de Jacó para Israel. Ali nasce, o povo israelita, mas Abraão é o patriarca, ou melhor, um dos patriarcas, então, de Israel. Quando ele fala pai Abraão, dá-se a entender que então ele é um israelita, que ele, ou até mesmo um judeu, provavelmente, que foi lançado ali no inferno. Então, ser judeu não salva ninguém, ser religioso não salva ninguém. Nossa igreja não salva ninguém. Quem salva é apenas Cristo. Mas fica uma pergunta: por que Deus criou esse lugar de tormento eterno? Por que Deus não fez algo diferente? Por que as pessoas estão lá sofrendo? Na descrição aqui, ele estava em tormento. Ele clama para que aquele mendigo, que na vida foi um escravo dele, ele fala, meu servo, venha molhar a boca dele, com uma gota de água, para aliviar. Por quê? Muitas vezes nós lançamos pergunta que não é errado. Por que Deus criou isso? Por que Deus já não acaba com esse mundo e não faz algo melhor? Por que Deus já de antemão não fez uma multidão de pessoas já redimidas, salvas? Por que o pecado? E nós vamos entender um pouco melhor hoje à noite, através da palavra de Deus. Mas entendendo que uma vez morto, não tem mais como alcançar a salvação. Nós vimos aqui que esse homem em tormento, ele percebe que não tem como voltar, porque Abraão fala,
aqueles que estão daqui, de forma alguma tem como passar aí e nem daí vir para cá. Hebreus capítulo 9, versículo 27 diz que ao homem está destinado a morrer uma vez só. Depois disso vem o quê? O juízo. Lembrando que todos aqueles que morrem sem Cristo já receberam a sua condenação. E nós vamos entender um pouco melhor isso. Mas olha, por que um Deus bom enviaria as pessoas a um inferno eterno? Quantos de nós já talvez não fizemos essa pergunta, não é? O que é o inferno? Não é apenas um lugar de liberação de altas temperaturas, como eu comentei, a questão das bocas de vulcões, coisa e tal. Não foi feito apenas para isso. O inferno foi criado para Satanás e os seus anjos caídos, que se rebelaram contra Deus. Mas todo aquele que se torna rebelde contra Deus, que não o aceita, também vai ser lançado nesse lugar. É um lugar de choro e ranger de dentes. É um lugar, segundo Mateus, que há um verme que nunca morre, e que a sede é constante e o calor é de atormentar. Então é um lugar horrível. Nós não paramos para pensar nisso, porque estamos vivendo sob a terra e não abaixo da terra. Mas é um lugar horrível, e existe esse lugar. Mas estar separados da presença do Senhor é essa a realidade. Inferno é separação eterna da presença de Deus. 2 Tessalonicenses 1:9, 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 9, diz assim: os quais por castigo padecerão eterna punição, antes a face do Senhor e a glória do seu poder. Então, mais uma vez, os quais por castigo padecerão eterna punição. Então, o inferno é um lugar eterno, apesar de ser temporário, ele vai ser retirado e lançado no lago de fogo, ainda ele vai ser eterno no lago de fogo. É um lugar de tormento eterno. Arrancados, então, da união íntima com Deus. Apocalipse 21:3 fala que o novo céus e a nova terra é um lugar em que não haverá mais sol, porque a luz de Deus será o nosso sol. E diz que lá será como o nosso tabernáculo, onde Deus vai viver na nossa presença e nós na presença dEle. Um lugar real e eterno. Mas o inferno é o contrário. É morte eterna, é separação desse Deus. E a gente pode entender que a morte física já é uma ilustração dessa morte eterna. Quando nós perdemos nossos entes queridos, eles não voltam mais. O inimigo, ele toma forma de anjos de luz ou de outras pessoas, e ele criou aí então o espiritismo, colocando na cabeça de muitos que há uma vida além, da morte, e que você pode retornar outra vez, ou no corpo de um homem, ou de uma mulher, ou até mesmo de um animal. Quantos países, principalmente a Índia, acreditam até mesmo que a formiga pode ser a sua sogra, não é? Ou a sua vó, mas cuidado com isso. Mas a ideia é que o homem vai voltar outra vez. Não, mentira! Ao homem está destinado a morrer uma vez só, depois disso o juízo não volta mais. Então, o inferno é um lugar de separação eterna, é um lugar que não vamos, ou melhor, nós não, mas quem não crê em Jesus, não vai desfrutar da presença de Deus eternamente. E o inferno também foi preparado para o diabo e os seus anjos. Mateus 25:41, Felipe vai por lá, vocês podem estar acompanhando aqui também. Mateus capítulo 25, versículo 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparados para o diabo e os seus anjos.
Olhando na linha escatológica, hoje nós estamos vivendo a época da graça, a dispensação da igreja. Cristo ele foi assunto ao céu, em Atos capítulo 1, Atos capítulo 2, desce o Espírito Santo, habita sobre aqueles que creem que Jesus é o Senhor, ali nasce a igreja. Todo aquele que aceita Cristo se torna templo do Espírito Santo. Mas aqui ainda nessa linha, haverá um dia que Cristo vai retornar. Nós seremos arrebatados e iremos então nas regiões celestiais e ter o bema, que é o tribunal de Cristo, e a boda dos cordeiros. Aqui na terra, 7 anos de grande tribulação. E no final, então, dos 7 anos de grande tribulação, a igreja vai descer com Cristo para reinar durante 1000 anos aqui nesta terra. Mas, acabando 1000 anos, então vai chegar o grande trono branco, que é o julgamento de todas as nações ímpias, desde a época de Caim até o final do milênio, que ainda haverá alguns pecando. Esses vão ser retirados do inferno, colocados diante de Deus, por isso que ele fala aqueles que estão à minha esquerda, e aí então abrir-se-á livros, e depois um outro livro, que é o livro da vida. E se o teu nome não está naquele livro, você então é lançado nesse lago de fogo. Essa é a condenação final, né, que todos aqueles que não crerem em Jesus receberão. Por isso que diz, então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para quem? Para o diabo e os seus anjos. Daí nós podemos também lançar uma outra pergunta. Deus não é injusto em punir as pessoas para sempre por pecados cometidos durante uma existência terrena limitada? Os que estão no inferno cometeram o pecado supremo, né? Conhecido como o pecado infinito, não tem como restaurar mais. Apenas uma cadeia de pecados finitos, ao rejeitar o relacionamento com o Deus que se deu a si mesmo, são essas condições para que uma pessoa infelizmente vá para esse lugar. Deus ele não é injusto, Deus ele é justo. Realmente cada um de nós merecemos esse final, porque nós somos pecadores. Ninguém aqui nesta igreja é melhor do que o outro. Aos olhos de Deus somos todos iguais. O que nos faz diferente é que nós cremos que Jesus é o Senhor e o sangue dele cobre o nosso pecado, mas não somos diferentes. Além disto, o inferno é o resultado lógico de uma disposição de se viver separado de Deus. Mas isso já acontece aqui, porque o mundo não quer saber de Deus. Você prega o evangelho, você fala sobre o céu e o inferno, lembrando que Cristo falou mais sobre o inferno nos 3 anos que ele, começou o ministério dele, do que o próprio céu. Por quê? Porque ninguém deseja que alguém vá para um lugar desse. Mas ainda assim as pessoas não querem crer, não querem aceitar, querem viver o momento, como aquele homem rico, viveu a sua vida de uma forma esplêndida, não dando importância a Deus. E o resultado final foi o inferno. Na realidade, ele escolheu isso. Não é diferente. Deus não é injusto em punir as pessoas para sempre, por pecados cometidos durante uma existência terrena limitada. Não apenas cometendo pecados individuais, a punição é adequada ao crime. Você não quer Deus, então você não ganha Deus. A palavra de Deus diz em João capítulo 3, versículo 36, aquele que tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Aquele que não tem o Filho, permanece sobre ele a ira de Deus. A escolha é simples, ou você crê ou não, ou você aceita Deus ou não, mas todo aquele que não aceita, permanece sobre ele essa ira de Deus. Deus os ama? Sim, Deus ama todos, mas Deus é justo, com certeza. Uma outra pergunta, mas as pessoas do inferno não desejariam estar com Deus? Se soubessem como é o inferno?
Qual é a resposta? Não. Nós não ouvimos aquele homem dizendo: eu quero ir para o céu, eu quero realmente me arrepender e ir para o céu. O coração do homem é corrupto. Eu falo homem na forma genérica. Todo ser humano tem o coração corrupto. E o coração do homem é separado de Deus. Passa a ser unido com Deus no momento que crê em Cristo. Olha, a resposta então seria não, mesmo estando no inferno. Os que resistiram a Deus na terra continuam na sua insensibilidade depois, da mesma maneira como os que se vivem para Deus na terra continuam a se alegrar nele. Aqueles que são de Cristo, que creem em Cristo, vivem alegre e feliz, porque sabe qual é o final da sua vida. Mas aqueles que não querem, que não desejam, eles continuam com o seu coração duro e vão continuar após a morte. A santa presença de Deus é verdadeiramente um inferno para aqueles que procuram fazer as suas próprias vontades pessoais. Ai, que ideia horrível essa, de ir ao domingo na igreja. Esses crentes pensam de uma forma errada. Como não pode isso? Como não pode aquilo? Se torna um fardo quando a pessoa não quer saber das coisas de Deus. Então, o seu coração já está distante de Deus, na realidade. Sem sombra de dúvida. Olha, as Escrituras não nos dão informações sobre a existência de algum tipo de arrependimento no inferno. Você não vai encontrar. As pessoas morrem, vão para esse lugar e ficam com mais ódio ainda de Deus. A rebelião, o ódio e o egoísmo persistem. O homem rico no inferno, de Lucas 16, 19, 26, sente remorso, não arrependimento. Olha que fala 19, 26, ele diz assim: e além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós, não poderiam nem tampouco o de lá passar para cá. E disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que o mande à casa de meu pai. Ele estava preocupado, então, agora, com aqueles que ficaram, mas ele não estava preocupado mais com ele. Não mais com ele. E ele queria algo que saciasse aquela sede, aquela ausência de água, naquele momento. Não desejava mudar, só encontrar, então, alívio pelo que ele estava passando. Outra pergunta: mas como as pessoas podem ser enviadas ao inferno sem saber o que isto significa? A palavra de Deus, ela já existe há milhares e milhares de anos. Nós moramos, pela graça de Deus, em um país livre que todo mundo pode ter uma cópia das Escrituras. Fora a internet está recheada de estudos bons e também da palavra de Deus para aqueles que procuram. Se alguém ainda não ouviu falar de Cristo, a palavra de Deus diz que a própria natureza testifica que existe um Deus. O próprio céu, os próprios animais, a natureza em si mostra que existe um ser todo-poderoso. E que ainda assim, muitos ao olhar, dizem: não existe Deus. Essa é a resposta do tolo, diz em Provérbio. Que não existe um Deus. Engano. Olha, mesmo que não estejamos plenamente cientes da angústia do inferno, por mais que nós ouvimos através dessa passagem, por mais que em outros livros da Bíblia nós podemos tentar imaginar o que seria o inferno, não chega jamais perto, só para quem está lá. Não significa que a nossa escolha represente uma carga impossível de suportar. Deus está pronto a equipar qualquer pessoa para a salvação. João capítulo 16, versículo 8, fala sobre isso. O inferno não foi preparado para o ser humano, mas Deus, Ele sempre ofereceu a salvação.
sempre estendeu os seus braços. Isaías capítulo 59 diz que os braços do Senhor não estão recolhidos, estão estendidos para todo aquele que clamar pela salvação. E que o dia da salvação é hoje. Amém? Por quê? Porque amanhã pode ser tarde demais, ou ainda hoje mais tarde. Aquele ditado, para morrer basta estar vivo. Hoje estou aqui, amanhã podem estar me velando. Então o dia da salvação não é para depois. A salvação não é você parar de fumar, beber, se drogar ou querer ter uma vida santa sem antes ser santo. A santidade vem após a salvação, porque quem nos transforma santos, separados desse mundo, é Jesus Cristo através do sangue dele. Amém? Então, clame, eu quero a salvação. Eu quero ser salvo. Olha, o inferno, a ausência da presença de Deus. Simples assim. Existe porque, como o Satanás de Milton, as pessoas preferem reinar no inferno a servir no céu. Essa é a realidade. Irmãos, se você der uma volta em nossa cidade, há lanchonetes, bares lotados agora à noite. Mas na casa de Deus, fora nossas cadeiras ali, nós temos lá em cima muitas outras cadeiras para serem preenchidas. Mas o povo não quer saber de Deus. É mais fácil almejar o próprio inferno do que Deus. Eu já ouvi da boca de muitos, já que eu estou no inferno, quero abraçar o capeta. Em outras palavras, eu quero viver o que o mundo tem para me oferecer de melhor. Sem pensar no dia de amanhã. Tolo. Mal sabe que Deus pode pedir a sua alma ainda hoje. E o que farás? Louco, diz a palavra de Deus em Lucas. Não é? Louco. E muitos estão fazendo isso, infelizmente. Ele fez e faz grandes esforços, Deus, para mostrar que a sua graça está disponível a todos. Deus quer que todos cheguem à salvação. Será que Deus não deveria criar nada, já que muitos resistem voluntariamente a Ele no mundo que Ele criou? Ou seja, Deus criar um mundo sem seres humanos? Porém, deste modo, na forma desse pensamento, Ele então estaria privando muitos outros do maior bem possível, que é desfrutar eternamente da presença dEle um dia. Uma outra pergunta: por que Deus criou pessoas que Ele sabia que iriam rejeitá-lo e seriam então separadas dEle para sempre? Irmãos, quero deixar bem claro que eu não sou calvinista. Calvino foi um grande servo de Deus. E ele, em suas teses e ensino, ele fez excelentes pregações e, infelizmente, os seus seguidores até mudaram a sua linha de pensamento. E hoje, o calvinismo que existe é aquele que diz que não há necessidade de pregar o evangelho, porque Deus escolheu uns para ir para o céu e outros para o inferno. Ponto e acabou. Deus, Ele ama a todos. Deus, Ele não faz acepção de pessoas. Não há uma fabriquinha lá no céu que Ele está carimbando, o bebezinho. Céu, inferno, céu, inferno, céu, inferno. Não! Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O amor de Deus abrange a todos. Mas muitos pensam, por que Deus então fez isso? Deus não criou o inferno para o ser humano. Nós lemos isso em Mateus. Criou o inferno para Satanás e os seus anjos. Mas Deus criou o homem com o livre-arbítrio. Nós acordamos já decidindo coisas em nossas vidas. Se eu vou escovar o dente ou não, se eu vou vestir isso ou aquilo, se eu vou trabalhar ou não. A vida é feita em decisões. Mas também cabe a você decidir se você crê ou não que Jesus é o Salvador. E isso é através de fé. E essa fé não vem de vocês.
vem de Deus. É aí que entra o calvinismo dizendo que a graça é irresistível. De fato é. Quando você tem esse encontro com a fé salvídica, a fé que salva, realmente não há como sair dela. Mas ainda há a escolha de decidir se quero ou não. Efésios capítulo 2, 8 diz, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E ele conclui, não de obras, para que ninguém se glorie. Porque é fácil dizer, eu sou uma boa pessoa, eu estou fazendo o bem, então por que não o céu? Obras não salvam ninguém. Mas, olha, apesar do desejo de Deus de que todos sejam salvos, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, fala sobre isso, que o desejo de Deus é que todos cheguem ao arrependimento, todos, Ele não faz acepção de pessoas, infelizmente nem todos irão, nem todos irão. 2, versículo 4, diz assim, 3, porque isso é bom e agradável diante de Deus nosso Senhor, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Todos, lembra que a palavra homem é genérico, está generalizando. Todos os seres humanos é o desejo de Deus que sejam salvos. Nós devemos entender que nessa linha escatológica, Deus ele é onisciente, onipresente e onipotente. São atributos que só cabem a esse Deus. E por ele ser eterno, ele já percorreu aquilo que nós vamos viver amanhã. Ele já sabe se você vai crer nele ou não. Se você vai viver para ele ou não vai. Porque ele é eterno. Nessa presciência, nesse conhecimento de Deus, de antemão, ele sabe quem vai e quem não vai. Mas é porque ele quis, é um erro dizer isso. Ele desejou a morte eterna, é um erro dizer isso. Porque então você tira o maior atributo de Deus. Você tira a razão do porquê ele morreu naquela cruz. Que é o quê? O amor. Você tira o amor de Deus. Porque não tem como Deus amar uma pessoa e odiar a outra. Por mais que você diga, mas pastor, Deus diz que amou Jacó e se aborreceu de Esaú. Quando você entende a história, um texto, e Jacó não. Bom, voltando para cá. Por que Deus criou pessoas que ele sabia que iria rejeitá-lo e seria separados dele para sempre? Deus não criou marionetes. Deus não é um Deus que brinca com um mundo ou um planetário e fica ali brincando com os bonequinhos. Deus, ele criou o homem à sua imagem e semelhança de uma forma perfeita. Não foi ele quem colocou o pecado no coração do ser humano. O ser humano decidiu, mas Deus deu esse livre-arbítrio de você escolher sobre pecar ou não, aceitá-lo ou não. 1 Timóteo 2,4 fala sobre isso e também 2 Pedro, capítulo 3 e versículo 9 fala sobre o desejo de Deus que todo homem se arrependa. 2 Pedro 3, 9, que diz, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que algum a tem por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a se arrepender-se. Que alguns são aqueles que não querem aceitar a Ele. Não. E a última pergunta dessa noite, que muitas vezes nós mesmos fazemos, Mas antes disso, olha, será que Deus não deveria criar os que vão responder positivamente ao seu amor, simplesmente porque outros o rejeitaram? Se Deus criasse um mundo em que fosse obtido um equilíbrio máximo, com o mínimo de pessoas condenadas e o máximo de pessoas redimidas, isso não seria, então, uma falta de amor? Se a gente pensar que Deus criou alguns para ir para o inferno e outros para ir para o céu?
Então estaríamos dizendo que Deus foi falho no seu amor. Que Deus é falho. Última pergunta. Por que Deus não pode, desde o início, ou melhor, por que Deus não pôde, desde o início, nos criar como santos do céu, amando a Deus e incapazes de pecar? O que ele quer dizer aqui é que um dia, todo aquele que aceitou a Cristo será arrebatado. E lá no céu, nós seremos transformados. Não teremos mais esses corpos, que são corruptíveis, que perecem por causa do pecado. Romanos capítulo 6, 23 diz, o salário do pecado é a morte, né? Mas o dom gratuito de Deus é a salvação através de Cristo. Então, quando nós formos transformados, nós seremos perfeitos lá junto com o Senhor. E ele diz, então, por que Deus não criou os seres humanos assim? De fato, Deus criou no início. Não era para existir hospitais, não era para existir cemitérios, não era para existir a morte. Mas, infelizmente, por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. E a morte passou a todos os seres humanos, porque todos pecam. Mas assim como a morte entrou por um só homem, a salvação também entrou através de um só homem, Cristo Jesus. Então nós fomos justificados através desse sangue. Romanos capítulo 5 descreve sobre isso. Olha, a forte liberdade na terra para aceitar livremente a graça de Deus ou resistir a ela é uma exigência para que uma pessoa chegue a seu destino final. As suas decisões de hoje vai mostrar para você o lugar que você vai estar amanhã. O que você decidir hoje à noite, eu quero esse Cristo ou não, vai mostrar o seu destino final. Ah, pastor, mas será que isso é verdade? Vamos pensar da seguinte forma. Vamos pensar que talvez você esteja certo, que não existe um céu, não existe um inferno. Mas no dia da morte nós vamos descobrir. E se realmente existe? Qual foi a sua decisão em vida? A nossa direção na terra está selada. Após a morte, o desejo do nosso coração finalmente é concedido. O relógio da nossa vida, amados irmãos, entenda, é o teu coração batendo. E um dia ele vai parar. Ele vai parar. Um dia ele vai parar. Só que as suas decisões no decorrer desse tempo decide o seu destino final. Decide o seu destino final. Olha, o Deus não poderia ter criado um estado semelhante ao céu, em que os redimidos não mais pequem, sem danificar essa liberdade vitalmente importante. Ou talvez, em lugar de nos selar em relação ao pecado da vida após a morte, Deus simplesmente saiba de antemão que nenhum santo pecará livremente, o que já garante uma condição livre do pecado no estado final. Tudo é lícito para nós, Paulo diz. Nós temos a liberdade de pecar se quisermos. Nós temos a liberdade de fazer o que é errado se a gente quiser. Mas nem tudo convém para o filho e para a filha de Deus. A palavra de Deus diz. A salvação, uma vez salva, você não perde mais ela. Porque Cristo morreu pelos nossos pecados, e não pelos seus pecados até o momento que você aceitou a Cristo. Mas Ele morreu por todo o pecado, até se você viver aos 90 anos. Mas é diferente para aqueles que não aceitaram a Cristo. É diferente. Não vai mudar. Qual é a sua decisão hoje? Mas como crentes, o que nós estamos fazendo hoje com relação a viver esse Cristo? Há dois tipos de oração. Senhor, seja feito a tua vontade em minha vida, ou seja feita,
a oração de: Senhor, faça a minha vontade na minha vida. Fazer a vontade de Deus é diferente de querer que Deus faça a sua vontade e não a dele. E a vontade de Deus para a nossa vida é que nós vivamos esse Deus. Vivamos como redimidos, como crentes, fiéis. Agora, a vontade maior de Deus é que, se você ainda não é salvo, creia que Jesus é o Salvador e se entregue para Ele nessa noite. Porque a tua decisão de hoje vai mudar a eternidade da tua vida. Cada um tem sua história. Eu aceitei a Cristo dia 23 de julho de 1995, quando alguém pregou que Jesus era o Senhor, é o Senhor e Salvador da minha vida, e que Ele morreu pelos meus pecados. Mas eu disse: mas pastor, eu vou continuar pecando ainda. Ele disse: de fato você vai, mas os seus pecados foram perdoados por toda a eternidade. Uma vez salvo, salvo para sempre. Aquele que meu Pai me dá na mão, nunca, jamais perecerá. A palavra nunca tem fim? Jamais tem fim? João capítulo 10, versículo 27 e 28 fala sobre isso. Nunca, jamais perecerá. O inferno é algo real, ele existe, e são muitos os que estão indo para lá. Mas o que fica é misericórdia de Deus. E ainda assim, por mais que ele saiba quem é que vai, ainda assim ele permitiu que vivesse. Está dando um tempo, o coração está batendo. Eu creio que ainda há chance para todas as pessoas se arrependerem e crerem que Jesus é o Senhor. Amém? Porque se fosse de outra forma, no meio de tantas essas perguntas, a gente poderia dizer: Senhor, então por que criou aqueles que vão para o inferno? E a resposta é essa: Ele criou o ser humano e Ele permitiu que vivesse para que cresce que Jesus é o Senhor.